Capítulo 25. Pesquisas e coisas do além. A Inquisição foi criada na Idade Média e era dirigida pela Igreja Católica Romana. Ela era composta por tribunais que julgavam todos aqueles considerados uma ameaça às doutrinas desta instituição. Todos os suspeitos eram perseguidos e julgados, e aqueles que eram condenados cumpriam as penas que podiam variar desde prisão temporária ou perpétua até a morte na fogueira, onde os condenados eram queimados vivos em plena praça pública. Muitos cientistas também foram perseguidos, censurados e até condenados por defenderem ideias contrárias à doutrina cristã. Um dos casos mais conhecidos foi do astrônomo italiano Galileu Galilei, que escapou por pouco da fogueira por afirmar que o planeta Terra girava ao redor do Sol. As mulheres também sofreram nesta época e foram alvos constantes. Os inquisidores consideravam bruxaria todas as práticas que envolviam a cura através de chás ou remédios feitos de ervas ou outras substâncias. Durante esta triste época da história, milhares de pessoas foram torturadas ou queimadas vivas por acusações que, muitas vezes, eram injustas e infundadas. No Brasil, os tribunais chegaram a ser instalados no período colonial, porém não apresentaram muita força como na Europa. Na Idade Média, a grande maioria das regiões usava o latim. Atualmente, é considerado uma língua morta, pois não há país que utilize o latim como língua oficial. A educação era para poucos, pois só os filhos dos nobres estudavam. Esta era marcada pela influência da igreja, ensinando o latim, doutrinas religiosas e táticas de guerras. Grande parte da população era analfabeta e não tinha acesso aos livros. Na Idade Média, a Igreja Católica dominava o cenário religioso. Detentora do poder espiritual, a Igreja influenciava o modo de pensar, a psicologia e as formas de comportamento. A lenda do bicho-papão é uma história imaginária que faz parte do folclore brasileiro, comum em todas as regiões do Brasil, tanto na zona rural como na urbana. Ela é contada oralmente há muitos anos. De acordo com a lenda, o bicho-papão é uma espécie de monstro grande, feio, peludo, assustador, obeso e de olhos vermelhos. O bicho-papão fica à noite no telhado das casas, pronto para pegar as crianças que são teimosas e desobedientes com seus pais. Outra característica deste monstro imaginário é a sua capacidade de se transformar em outras espécies e coisas assustadoras. O bicho-papão fica escondido atrás da porta, esperando o momento certo de atacar a criança desobediente. Se a criança fica brincando na hora de dormir, desobedecendo aos pais, então é a hora certa do ataque. O bicho-papão então pega a criança e a leva para um lugar escondido, escuro e assustador. Em oposição ao criacionismo, a teoria evolucionista parte do princípio de que o homem é o resultado de um lento processo de alterações. Esta é a ideia central da evolução. Os seres se originaram de seres mais simples, que foram se modificando ao longo do tempo. Essa teoria, formulada na segunda metade do século XIX pelo cientista inglês Charles Darwin, tem sido aperfeiçoada pelos pesquisadores e hoje é aceita pela maioria dos cientistas. O cérebro humano contém cerca de 86 bilhões de neurônios, ligados por mais de 10.000 conexões sinápticas cada. Nos últimos 4 anos, desde que o primeiro livro de Harry Potter surgiu nas livrarias americanas, o número de pessoas adeptas ou simpatizantes do satanismo cresceu 14.000%, só nos Estados Unidos.